Olá, turma! Tudo bem? Você já me conhece? Eu sou o seu professor Lucas Lemos, professor de Língua Portuguesa do Gran Cursos Online. E temos mais uma aula aqui do nosso curso Gramática para Passar. É isso mesmo. Bom, na aula anterior estávamos ali falando sobre o advérbio. Na aula de hoje, continuamos ainda a falar sobre o advérbio, pois há muitas informações para falar sobre esse cara. Por isso eu quero que você olhe na tela e acompanhe comigo um primeiro exemplo. O examinador traz o seguinte: o médico agiu eticamente. E aqui observe a palavra aqui, ó, a expressão eticamente. Veja que eticamente, turma, está conectada aqui ao verbo agir. Eticamente ligado ao verbo agir, dizendo como foi que ele agiu. Então, eticamente é o seu advérbio de modo nesta situação, porque é o modo como ele age. Legal. Eu tenho que me recordar que o advérbio é uma classe gramatical. Uma classe gramatical que é o que, por favor? Invariável, certo? Advérbio é classe gramatical invariável que está conectada a 3 outras classes gramaticais. A quais, por favor, o advérbio se conecta ao adjetivo, modificando um adjetivo, um verbo ou ainda um outro advérbio. Legal? Então, informações aqui que nós já conhecemos, nós já sabemos aqui. Já sabemos muito bem que o advérbio é aquela classe gramatical, tá? Que apresenta um valor circunstancial. O examinador cobra muito isso, perguntando a você se apresenta valor circunstancial. Então, advérbio é valor circunstancial. E esse valor circunstancial pode ser um valor circunstancial de modo, de tempo, de lugar. Pode apresentar aí qualquer valor circunstancial. E outra informação que você também já conhece é que se trata de uma classe gramatical que é invariável. É uma classe gramatical invariável. Então, beleza. O advérbio ele se relaciona a um adjetivo, a um verbo ou ainda a um outro advérbio. Agora, também, aquela informação que já falamos aqui em blocos anteriores, que nós sabemos que quando eu identifico a estrutura preposição mais um substantivo, preposição mais substantivo, isso daqui gera para nós uma locução. Que locução, professor? Não sei. Essa locução, eu não sei que locução é esta, tá? Mas que pode ser uma locução adverbial, como pode ser uma locução adjetiva. Por isso que eu tenho que olhar isso daí, ó. Legal. Aí observe aqui o segundo exemplo que eu trago para você. Quando ele disse: primeiro, o médico agiu eticamente. No segundo, o médico, ele agiu com ética. Veja aqui, ó, a estrutura com ética, que eu tenho com a sua preposição e ética, que é o quê, por favor? Ética é o seu substantivo. E isso gera aqui, cria para nós uma locução, uma coisa muito louca chamada de locução. Esta locução está conectada aqui ao verbo agir, dizendo como é que o médico agiu. Ele agiu como? Ele agiu com ética. Então eu tenho uma locução considerada locução adverbial. E adverbial de quê? Adverbial de modo, porque é o modo como ele age. Então, com muita calma, eu quero que você perceba comigo. Quando eu tenho apenas uma única palavra, eu tenho um advérbio. Eticamente, é como ele agiu. Quando eu coloco duas palavras, eu passo a ter uma locução adverbial. Neste caso, eu tenho locução adverbial, que a locução ela pode ser adverbial e pode ser locução adjetiva. Fiquem tranquilos. Eu ainda vou falar de locução prepositiva, de locução conjuntiva. Mais à frente, mas vou falar. Por hora, veja aqui, ó, encontrou essa estrutura preposição mais substantivo, temos uma locução. Acompanhe na tela comigo, por favor, o próximo exemplo. Os próximos exemplos. Eu trago aqui
aquilo que eu chamo e que a língua também fala, né? Que é uma forma, vou escrever aqui, ó. São formas de adverbialização. Formas de adverbialização. Como assim, professor? Veja o primeiro exemplo. A gasolina subiu imperceptivelmente. Acompanhe. Veja que imperceptivelmente está aqui, ó, ligado ao verbo subir, dizendo como foi que subiu essa gasolina. Subiu de forma imperceptível, professor. Uma palavrinha, ó, uma palavrinha, significou que eu tenho aqui dentro um advérbio. Legal. E este advérbio é um advérbio de modo. Porque foi o modo como essa gasolina subiu. Compare. Eu digo agora para você, no segundo exemplo, que a gasolina subiu sem alarde. E eu estou dizendo a mesma coisa? Estou. Subiu imperceptivelmente ou subiu sem alarde, é a mesma coisa. A diferença é que agora você identifica duas palavrinhas. Você tem o sem, preposição, e o alarde, que é o seu substantivo. E isso criou aqui dentro a chamada locução. Legal. Agora, essa locução conectada aqui ao verbo subir, dizendo como foi que subiu a gasolina. Como foi que essa gasolina subiu? A gasolina, ela subiu sem alarde. Ou seja, é uma locução adverbial de modo. Tudo bem? Tudo isso para te mostrar a terceira frase aqui dentro. A terceira frase traz assim, olha, a gasolina subiu sem que percebêssemos. A gasolina subiu sem que percebemos. Tudo bem, você concorda comigo que sem que percebêssemos foi como a gasolina subiu. Como é que ela subiu? Professor, ela subiu de maneira imperceptível. Certo. Só que agora, turma, olha só. Aqui eu tive uma palavra no primeiro exemplo, no segundo exemplo duas palavrinhas, formou uma locução. Agora no terceiro exemplo, perceber. Perceber é o quê? Perceber é verbo. Perceber é um verbo. Então, na tela, se eu tenho verbo, significa que eu tenho uma oração. Se tem verbo, eu tenho oração aqui, ó. Perceber é verbo. Significou que eu tenho oração. E esta oração é uma oração, e vamos falar disso ainda, é uma oração que ela é considerada subordinada. É uma oração subordinada. E subordinada, veja bem. Veja que aqui, ó, sem que percebêssemos, me traz uma ideia. Vou até escrever aqui, eu acho que é muito importante. Me traz uma ideia aqui, ó, que é um valor, se trata de um valor circunstancial. Traz para nós um valor circunstancial de modo. Porque é o modo como subiu a gasolina. E aqui, então, eu terei oração subordinada adverbial. Se preferir, alguns até falam. Oração subordinada circunstancial de modo. Ou modal. Modal. Então, a gasolina subiu como? Ela subiu sem que nós percebêssemos. Veja bem, turma. Quando eu falo em orações subordinadas, né? As orações subordinadas, oração subordinada. Ela é dividida em três momentos. Considerada aqui, ó, uma oração subordinada substantiva, uma oração subordinada adjetiva e uma oração subordinada adverbial. Parece difícil, né? Mas não é. Olha só. Quando eu falo em oração subordinada, a oração subordinada então pode ser substantiva, adjetiva e adverbial. Parece algo complicado. Pois é. Acontece que é o que eu sempre falo aqui durante o nosso curso. Você precisa primeiro conhecer as classes gramaticais. Não adianta. Você precisa dominar a morfologia, as classes de palavras. Porque como é que o candidato quer afirmar para mim que ali dentro tem uma oração subordinada substantiva se ele ainda não é capaz de identificar o substantivo?
Tá vendo? Então, a oração subordinada substantiva atua como se fosse um substantivo. A oração subordinada adjetiva atua como se fosse um adjetivo. E a oração subordinada adverbial como se tivéssemos um advérbio. Então foi o que eu te mostrei aqui, ó. Uma palavrinha, um advérbio. Quando eu tive duas palavras, nós passamos a ter uma locução adverbial. E agora, em terceiro momento, eu passo a ter uma oração subordinada adverbial. Está vendo? Então agora é oração subordinada adverbial. Ou seja, eu fiz uma escadinha aqui. E eu quero muito cuidado nesse tipo de situação. Fique tranquilo. Mais à frente eu explicarei com maior riqueza de detalhe isso aqui para você. Tá? Isso cai em prova? Professor, cai. E cai de uma forma que o examinador exige bastante do candidato. Por isso, aguente. Vamos na tela, continue comigo que... Além de conhecer isso daí, que eu acabo de mostrar, porque eu mostrei o advérbio, porque o advérbio está aqui, ó, trazendo valor circunstancial, trabalhando com adjetivo, verbo ou outro advérbio. Eu quero que você observe este texto. Disse assim: as lutas sociais sofrem um assédio cada vez mais agressivo da globalização. Tá bom. Ele afirma para você que a palavra agressivo... Vamos fazer aqui a questão? Vamos lá. Vou fazer a questão com você aqui, ó. O vocábulo agressivo desempenha a função morfológica de advérbio, referindo-se ao termo assédio. Referindo-se ao termo assédio. Podendo, olha, tocar assim, ó. Pode, portanto, substituí-lo, tá? Substituí-lo por agressivamente. Observe aqui então o que o examinador está falando para você. Ele está afirmando que a palavra agressivo é um advérbio e é um advérbio que faz menção aqui à palavra assédio. Isso daí é fato, né? A palavra agressivo refere-se a assédio. Ele falou que é advérbio. E diz que caberia ainda a palavra agressivamente. O que o candidato nesse momento faz aqui nesta leitura? Ele olha para o texto e fala: ah, professor, vamos ver se cabe agressivamente, né? Então leia. As lutas sociais sofrem um assédio cada vez mais agressivamente da globalização. Professor, acho que ficou legal, ficou bom. Para com isso. Aluno do professor Lucas não faz isso. Você vai analisar. Vamos por parte. A palavra agressivo refere-se à palavra assédio? Certo, leia. As lutas sociais sofrem um assédio cada vez mais agressivo. Assédio agressivo. Agora, a palavra assédio pertence a que classe gramatical? Na tela, por favor. Na tela, vamos lá. Observe que é artigo. E que se eu tenho um artigo, a palavra seguinte será conhecida aqui como substantivo. Turma, quais são as classes gramaticais que fazem referência ao substantivo? Quais são as classes gramaticais que referem-se ao substantivo? Professor, Ana P. É ela, Ana P. Isso, é a Ana P. Não conhece a Ana P ainda não? Conhece sim, já falamos sobre Ana P. Ana P, é Ana P, quem é Ana P? Ana P, artigo, numeral, adjetivo,
e pronome. Ana P. São estas as classes gramaticais que irão fazer referência ao seu substantivo, que são classes gramaticais variáveis. Ou seja, eu percebo aqui, ó, que agressivo é uma característica da palavra assédio, significando que eu tenho um adjetivo e não um advérbio como o examinador propôs aqui para você. Não, a questão está, ó, errada. Questão equivocada, porque a palavra agressivo é uma característica desta palavra assédio. Vamos aproveitar este texto aqui ainda e vamos fazer uma análise completa? Quero não, professor, mas vai. Vamos lá. Olha só, esse as aqui, vamos fazer na ordem, vai. O as aqui acompanhando a palavra lutas, significou que esse as é um artigo. E a palavra lutas é o seu substantivo. Sociais é a característica dessas lutas. Significou que sociais é um adjetivo. Característica das lutas. São lutas sociais. E essas lutas sociais sofrem. Sofrer é verbo, professor. Tá bom. Então as lutas sociais sofrem um assédio. Agora, está vendo essa expressãozinha aqui, ó? Cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais é uma locução. É uma locução. Agora, essa locução, cada vez mais, está conectada a que palavra do texto? Leia o texto. As lutas sociais sofrem um assédio agressivo. Mas ele não quer dizer que sofrem um assédio agressivo. Na verdade, a intenção é afirmar que sofrem um assédio que é cada vez mais agressivo. Cada vez mais agressivo. Ou seja, temos uma locução que é adverbial. E é uma locução adverbial de quê, professor? Posso anotar com você. Uma locução adverbial de intensidade. Uma locução adverbial de intensidade. Porque olha o que ele está dizendo para você. Que essas lutas sociais sofrem um assédio que é cada vez mais agressivo da globalização. Professor, lá na frente da globalização também é outra locução, não é? Sim, está esperto já, hein? Uma outra locução. Como é que eu sei, professor, que é locução? Porque eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui preposição, que é a preposição de. Tem um artigo aí, não tem problema. Tem a preposição e na sequência tem aqui, ó, o seu substantivo. Então temos aqui dentro uma locução. Agora, é um assédio cada vez mais agressivo da globalização. Esse da globalização está conectado a que palavra do texto? Agressivo? É agressivo da globalização ou é assédio da globalização? É um assédio da globalização. E globalização é o quê? É substantivo. Está vendo? Então aqui dentro eu passo a ter uma locução que é uma locução adjetiva. Claro que depois, mais à frente, eu vou mostrar para você o complemento nominal, o adjunta de nominal. Aqui, na análise sintática, é um adjunta de nominal. Mas fique tranquilo, eu vou mostrar isso mais à frente para você. A intenção aqui no nosso primeiro momento, no nosso início do nosso curso, é primeiro entender as classes morfológicas, as classes gramaticais. Eu não vou entrar em análise sintática com você sem antes realmente saber que você entendeu todas as classes gramaticais. Tudo bem? Faça um gesto para mim, por favor. Faça um gesto positivo, balance a cabeça, estou olhando daqui, muito bem, então continue comigo na tela. Vamos lá. Nós vimos aqui essa questão, a questãozinha errada que nós criamos, muito legal, vimos muita coisa aqui, né? Olha só, quero contar uma pequena história para você. Sim, eu me lembro, certa vez, na época do SMS. Sim, eu tinha lá aquele, não sei se você se recorda, mas eu tinha aquele StarTAC. Né? O telefone de celular, né? E tinha de todo tipo, até que aquele que abria, chamado tijolão, época boa, né? E aí eu me lembro naquele tempo que eu fui enviar uma mensagem de texto, SMS. E eu fui enviar mensagem de texto lá pra minha ex-namorada, né? Agora é ex, né? E eu comentei assim com ela, olha, estou lá escrevendo, eu estou louca, perdida, desesperada. E aí você não vai acreditar. Naquele tempo, quem é mais velho vai se lembrar, as mensagens tinham um número máximo permitido de caracteres. Alguns celulares mais modernos iriam até a 160 caracteres.
Tinha um número permitido ali, máximo. O meu não era tão moderno assim, ele ia até a 145, se eu não me engano. Bom, e aqui acabou o meu texto. Eu estou louca, perdida, desesperada. E foi lá. E aí teria que mandar o resto na próxima mensagem. Só que do jeito que eu mandei aqui, o que ela pensou de mim? Sei não, hein, professor? Sei não, hein? Ó, estou louca, perdida, desesperada. Parece-me que louca, perdida, desesperada são características minhas. Adjetivo, tá vendo? E ali o examinador pode até perguntar: olha, as palavras louca, perdida e desesperada desempenham um papel de adjetivo? Sim, adjetivo é uma característica minha. Só que calma, vou mandar o resto da mensagem. Calma, vai o resto da mensagem. Eu queria dizer na verdade isso aqui, ó. Estou louca, perdida, desesperada e intensamente apaixonado por você. Bonito, fala a verdade. Ó. Na verdade, eu estou louca, perdida? De jeito nenhum. Eu estou o quê? Eu estou apaixonado por ela. Olhe na tela, por favor. Olhe na tela. Na verdade, eu estou apaixonado. E apaixonado aqui é que é a característica minha que está ligada por meio do verbo. Apaixonado é que é o nosso adjetivo. Apaixonado é o adjetivo. Aconteceu que eu não quis, de forma muito pobre, falar que estou apaixonado. Estou apaixonado. Não, parece que não tem valor, né? Eu quis dar uma intensificada nisso. Olha, eu estou como? Eu estou, vou até mudar a cor. Eu estou loucamente apaixonado. Eu estou perdidamente apaixonado. Estou desesperadamente apaixonado. Eu estou intensamente apaixonado. Ou seja, essas construções aqui, ó, essas enumerações que aqui nós identificamos são advérbios. São advérbios. E advérbios de quê? Advérbios de modo aqui dentro. Advérbio de modo. Porque é o modo como eu estou apaixonado. Estou como apaixonado. Estou loucamente, perdidamente, desesperadamente, intensamente apaixonado. E como são advérbios? Advérbios são classes gramaticais do que, por favor? Invariáveis. Então, por um efeito, que eu vou até anotar aqui, que é um efeito de sonorização, um efeito de sonorização da língua, eu retiro o sufixo mente de todas as ocorrências e deixarei apenas na última ocorrência. Então, eu poderia, sem problema nenhum, chegar e falar: olha, eu estou loucamente, perdidamente, desesperadamente, intensamente apaixonado por você. Mas fala a verdade, vai ficar muito mente. Professor, lá não vai acreditar. Tá vendo? Não fica legal, né? Mas está certo? Está. Mas por um efeito de sonorização da língua, eu prefiro retirar. E eu prefiro falar como: eu estou louca, perdida, desesperada e intensamente apaixonado. Professor, mas é louca, perdida, desesperada? Sim! Porque quando eu tiro o mente de loucamente, fica louca. E o advérbio não é classe gramatical invariável? Ah, professor. Então nesse caso o advérbio é a classe gramatical invariável. Então é louca, de loucamente. Professor, eu posso colocar em todas ou na última? Professor, eu posso fazer assim, ó. Eu quero colocar na primeira, estou loucamente, aí na segunda não, aí na terceira sim, na última não. Na verdade eu quero fazer assim, ó, professor. Uma sim, uma não, uma sim, uma não. Não é folia, tá? Não é bagunça. Ou você coloca em todas as ocorrências, ou apenas na última ocorrência. Estamos entendidos? Faça um gesto. Então eu quero que você olhe na tela e veja a nossa questão. Disse o examinador: o termo social se caracteriza por ser um advérbio que se refere a desenvolvido. Bom, ele está afirmando que o termo social aqui, ó, social é um advérbio que fará referência à palavra desenvolvido. Vamos ler este texto.
os mais de 900 mil profissionais das áreas de engenharia, arquitetura e agronomia não se furtarão a tarefa de ajudar a transformar o Brasil em um país social e economicamente desenvolvido. Olha só, essa questão aqui é aquela questão que derruba o candidato. Por quê? Porque ele olha e fala assim, não, professor, a questão é errada. Social é característica do país, ó. É transformar o Brasil em um país social. Pô, social é característica. E fala a verdade. Professor, eu ainda tô achando que é adjetivo. Mas fala a verdade. Mas parece mesmo, olha. É a tarefa de ajudar a transformar o Brasil em um país social. Social é característica do país. Qual é o nome desse cara aqui? É um conectivo, não é? Olha na tela, vai lá. Acompanhe na tela. O objetivo é transformar o Brasil em um país social. Olha só. Em um país social e economicamente desenvolvido. Na verdade, a tarefa aqui é ajudar a transformar o Brasil em um país o quê? Ajudar a transformar o Brasil em um país desenvolvido. Ó. País aqui é o seu substantivo e a característica do país está aqui, ó, desenvolvido, que é o adjetivo. O adjetivo é desenvolvido. Desenvolvido é uma característica do país, é transformar o Brasil em um país desenvolvido. Mas quer desenvolver, turma, quer desenvolver o país de que maneira? Professor, socialmente e economicamente. Ou seja, social aqui é um advérbio? É um advérbio, sim. Eu tenho advérbios aqui, ó. Social e economicamente, são advérbios. E são advérbios que vão se referir aqui à palavra desenvolvido? Sim. A questão correta. Tá? Porque a tarefa é ajudar a transformar o Brasil em um país que é socialmente e economicamente desenvolvido. Mais uma, STJ. Veja o que traz o examinador. Caso se substituísse o vocábulo concreta por concreto. Ah, olha que legal. Vem cá, rapidinho. Seria o mesmo que eu perguntasse aqui. Caso eu resolvesse trocar aqui, ó, louca por louco, perdida por perdido, desesperado por desesperada por desesperado. Isso aí não vai mudar nada no meu texto? Claro que vai até prejudicar, vai ficar incoerente. Eu não quero dizer que eu estou louco. Eu não estou louco. Não, eu estou apaixonado. Então, olha só na questão. Vai na tela. Na tela fica mais claro para você. Então, caso se substituísse o vocábulo concreta por concreto, não haveria prejuízo para a correção gramatical e para os sentidos originais do texto, já que esse novo termo concordaria com a expressão ordenamento jurídico. Então, ele quer trocar concreta por concreto. Vamos ler o texto. No caso de não se acreditar em valores absolutos, o problema da justiça ou da injustiça tem uma norma. De uma norma tem um sentido. Equivale a perguntar se essa norma é apta ou não a realizar os valores históricos que inspiram esse ordenamento jurídico, concreta e historicamente determinado. Olha, que inspiram esse ordenamento jurídico, concreta e histórica. Mente determinado. Eu te ajudei, hein? Ó, que inspira esse ordenamento jurídico concretamente e historicamente o quê? Determinado. Ou seja, eu tenho na verdade aqui um advérbio. E turma, essa questão aqui está o quê? Está errada. E por que está errada, professor? Porque haveria prejuízo, afinal de contas, o advérbio é uma classe gramatical que é invariável. Então, acompanhe bem essa aula, revise este assunto, porque é um assunto importantíssimo na nossa vida. Tudo bem? Eu volto com você em breve, então não saia daí, venha comigo no próximo bloco. Até já, um abraço do lucaslemos.pro.